vou contar um que me marcou muito, que foi quando eu estava grávida de 7 meses do meu filho. Eu e meu marido, a gente estava mudando para um apartamento, que nesse apartamento, assim, tinha o ponto positivo e o negativo. O positivo seria, o apartamento era maravilhoso, ele era um apartamento todo carpetado, uma segurança no Rio de Janeiro, no bairro da Penha, Vila da Penha. Uhum. E nesse apartamento ele tinha umas janelas bonitas, então assim, eu achei uma segurança, tinha, não sei se você sabe, aquelas fechaduras, pega ladrão em cima, embaixo, Uhum. pega ladrão não, desculpe, tetra-chave. Sim, Era tetra-chave em cima, na parte de baixo, e no meio tinha o pega-ladrão, que era uma correntinha, né, que uhum. se... Então, para mim estava perfeito. Eu era muito medrosa em relação à segurança, né, então. E grávida de 7 meses, né, então, mais ainda, né, Uhum. totalmente frágil. Só que no apartamento era no quarto andar, então não tinha elevador. Esse era o ponto negativo. Mas tudo bem, eu estava me sentindo ótima ali. Então os móveis ainda estavam chegando. Lá no apartamento tinha o principal, que eu acho, que é o fogão, a geladeira, o colchão, que a cama ainda não tinha não havia chegado, tinha uma arca na sala, né? E era isso. Eram 2 quartos, tinha um corredor, a cozinha, tal. E eu sempre, o que estava acontecendo? Não sei se você lembra que daqueles girovisão com aquela TV de tubo, sabe? Que fica aquelas Uhum. TV. E tinha fita VHS, aquele vídeo Sei. VHS. E nele Uhum. mostrava um visorzinho com o horário, sabe? Com Uhum. hora. E nisso, depois do almoço, praticamente era o que mais ou menos. Eu não me lembro o dia, eu não me lembro o ano, sim, em média, mas a hora eu nunca mais esqueci, porque foi a primeira coisa que eu olhei quando isso aconteceu. Uhum. Estava passando naquela época uma novela Vale a Pena Ver de Novo, Uhum. sabe? Eram 2h26 da tarde. Então, assim, a mulher, quando ela está grávida, ela fica muito sonolenta, né? E eu tinha acabado de almoçar, e aí eu estava assistindo essa novela, e eu olhei para o relógio, olhava para a TV, olhava para o relógio, e quando bateu 2h26, 14h26 minutos, e eu fechei os olhos, mas sabe quando a gente fecha os olhos e continua escutando Uhum. as coisas, escutando a novela, escutando os sons? Então, isso que aconteceu. Eu fechei meus olhos e eu estava de lado, com as costas para a porta do corredor, que dava ao corredor e dava para o banheiro, cozinha, sala, o outro quarto e tal. Uhum. E eu fechei meus olhos. Imediatamente, só foi fechar meus olhos que eu senti algo me abraçar de lado. Uhum. Na minha mente eu pensei, meu marido chegou, mas tão cedo, mas o que foi, mas como? Aí eu deixei, né, fluir, né? Aí ele me Uhum. abraçou, só que com as mãos na minha barriga. E eu senti o corpo completamente em mim. Então, Sim. eu senti que tinha alguma coisa estranha, porque o corpo era diferente. Uhum. Era como se tivesse muito músculo, algo muito grande. Uhum. E E eu notei que realmente não era ele, porque a pressão que ele fazia na minha barriga era muito forte. Então ele pressionava a minha barriga com muita força. Eu senti uma raiva, algo assim, não muito, não coisa boa. Então eu logo imaginei, entraram, invadiram, é alguém, algum assaltante, alguém querendo me fazer mal. E até aí Então, você não tinha aberto os olhos ainda. não, mas eu estava escutando tudo Sim. e sentindo.
Então eu fiquei tipo, né? Até então, quando eu senti que não era, que era alguma coisa que não era normal, é que eu fui e dei um empurrão muito forte, sabe? Eu dei um empurrão tão forte, que imediatamente eu virei e olhei. Então bateu uma curiosidade. Quando eu virei e olhei, era assim. Eu vi que não era desse planeta o que eu vi. Era algo da altura da porta, tipo uns 2 metros de altura. Era forte e era, era algo, assim, eu via o formato do corpo todo, como os músculos, tinha realmente músculo. E quando eu olhei e vi aquilo, e quando aquilo olhou para mim, eu, eu gelei. Por quê? Porque não tinha face. Era Não tinha algo sem face. face, não tinha face. Era como se fosse algo embaçado na face. Sei. Aí eu vi que não era desse mundo. E Aquilo o corpo correu. tinha pele de homem, cor Não é como normal? se, eu vou te dizer como era mais ou menos. Sabe o Homem-Aranha? Sei. Ele Tipo tem assim, uma uma roupa pele. colada. Isso, como se fosse aquilo, mas sem cor, negro, entendeu? Ah, escuro, preto. Totalmente. Só o rosto embaçado. Uhum. E daí, quando aquilo correu, eu gelei, Quer eu dizer que paralisei, com seu empurrão ele correu. porque eu mentalizei Deus na minha Ah, cabeça. Quando veio em minha mente Deus, Jesus, é. eu tive uma força, sabe? Eu não sei te explicar a força que eu tive. E aquilo é como se eu tivesse empurrado aquilo com muita força. Não sei de onde eu tirei aquela força, acho que de Deus, né, mesmo. Uhum. Mas aquilo correu e aí eu pude ver que ele olhou para mim, virou o rosto para mim e eu vi o rosto embaçado. Aí eu já era medrosa. Aí o medo tomou conta de mim. Minhas pernas, eu tinha duas opções. Eu tinha, ou eu atravessava por onde ele passou, no mesmo caminho, e abria as portas, que era até a chave em cima, embaixo, pega ladrão, né? Até Uhum. então, chegar até ali, minhas pernas pareciam que estavam pesando 1 tonelada cada uma. Então, Uhum. a outra opção era pular do quarto andar, que era o que eu pensei. Ele ficou no ambiente ou ele saiu, foi embora? Eu vi ele saiu, mas eu senti o Mas não clima, sabe por onde, né? Porque a porta não estava sei por fechada. onde. Não, a porta estava aberta. A do apartamento? Não, a porta do quarto, A do onde quarto. ele passou, estava Sei. Ah, aberta. ele correu para dentro do quarto. Ele correu para fora do quarto, atravessando, tipo, onde tinha um banheiro de frente ao quarto. Ele foi para o lado da cozinha, que era ao lado do quarto, entendeu? Sei. Foi tipo assim, sabe, assim, algo assim. Só que eu senti o clima ainda no ambiente. Uhum. E aí eu tinha a opção de pular do quarto andar. Eu pensei nisso, que eu queria sair daquele clima imediatamente. Então, o que, que aconteceu? Eu não sei que força que eu tive de atravessar, ir pelo caminho, sabe, que ele passou. Minhas pernas pesavam 1 tonelada de medo, e até abrir tudo. Eu abri, até abri, que eu nem me lembro como eu consegui, tremendo, abri as portas, desci as escadas, eu nunca desci tão rápido, 4 andares, grávida. E eu fiquei na Uhum. padaria, esperando meu marido até. Porque naquela época não existia celular, não existia nada disso, Uhum. né? 32 anos atrás, praticamente. Então, É. eu fiquei na padaria, né? Esperando. Daí, então, nunca mais fiquei sozinha e
a mudança nem chegou, ela praticamente nem ficou onde estava e eu saí do apartamento. Você não quis mais ficar naquele apartamento? Não quis, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E daí foi isso que aconteceu, né? Então,